Senhor Jesus, benfeitores que nos acompanham nesta jornada, nesta casa, nós contamos com este amparo para nós cumprirmos essa modesta missão e tarefa. Que os benfeitores possam nos assistir nas nossas necessidades e também alcançar aqueles mais aflitos que não puderam aqui estar presentes. Rogamos à equipe Dr. Bezerra de Menezes que nos ampare, que ampare a direção desta casa e que possamos transmitir a mensagem que nos foi designada. Que assim seja. Nosso compromisso de hoje é falarmos sobre a lição número 155 do livro Fonte Viva, Aprendamos a Agradecer. Pelo título, como estávamos comentando agora há pouco, é óbvio, é uma atitude educada que a gente agradeça a todo benefício que recebemos no nosso convívio, no nosso dia a dia. Imaginamos nós os benefícios que recebemos na nossa jornada, na nossa caminhada, como os destinos que nos estão favorecendo a nossa evolução, construindo a nossa desenvolvimento. Então, eu é que agradeço aqui a oportunidade de estar com vocês, para que possa transmitir aqui alguma coisa que podemos extrair desse ensinamento de Emmanuel, para então entendermos o porquê Emmanuel traz este tema, aprendamos a agradecer, baseado na passagem do apóstolo Paulo, no primeiro Tessalonicenses, no capítulo 5, no versículo 18. Sabemos que o apóstolo Paulo, como tantos outros, na sua jornada de pregações e divulgação e doutrinação, implantando o cristianismo em nossa terra, visitou várias localidades, entre elas a Tessalônica, e lá, além das suas pregações, deixou o seu legado, seus registros. E dentre esses registros está este, que está contido em uma situação em que ele busca trazer conforto àqueles que o seguiam. E, em determinado ponto, Paulo diz: em tudo dai graças. Em que contexto Paulo diz isso? Vou ampliar um pouquinho essa fala de Paulo, e que ele inicia assim: regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo para convosco. Não extinguais o Espírito, não desprezeis as profecias, mas ponde tudo à prova, retende o que é bom, abstei-vos de toda espécie de mal. Neste contexto, muito resumido deste registro, então Paulo e Emmanuel extrai nesse texto, Paulo diz: em tudo dai graças. Vamos começando a analisar por essa passagem que Paulo já nos convida a orar sempre, sem cessar. Então, convida-nos a um ato, a uma atitude de oração, sempre que nós tivermos essa condição ou essa necessidade de se conectar com o plano maior. Bom, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Jesus Cristo para convosco. Porque Deus, como Criador, e tendo Jesus como grande mestre que nos veio deixar aqui um legado maior sobre
o trajetório que deveríamos percorrer, e vamos falar um pouco disso mais adiante. Então, Paulo está já se referindo a Cristo como mensageiro que trouxe até nós aquilo que Deus nos havia projetado. Não extinguais o Espírito, não desprezeis as profecias. Quer dizer, o Espírito é aquela entidade que continua a sua vida eterna. E, portanto, o que nós estamos, o que está ocorrendo conosco no momento é simplesmente uma passagem transitória. Então, os recursos que Deus nos provê são providências claras da sua infinita bondade. A paz de espírito, a qualidade de vida que nós almejamos, está condicionada ao nosso desejo de amadurecimento, de crescimento individual que nos cabe desenvolver. Tem que ser uma iniciativa nossa buscar esse desenvolvimento espiritual. O crescimento individual, em qualquer área, requer uma dedicação, requer estudo, requer pesquisa, requer uma perseverança, requer uma transformação nossa, seja ela numa atividade profissional, seja ela no nosso desenvolvimento espiritual, para que a gente consiga evoluir, para que a gente consiga se expandir, se especializar, tem que haver dedicação, tem que haver comprometimento. E aí Kardec afirma, na questão 779 do Livro dos Espíritos, sobre a lei do progresso: o ser humano se melhora à medida que compreende e pratica a lei do progresso. Muito bem. Citando Kardec, nós não podemos esquecer que ontem foi o aniversário de nascimento de Allan Kardec, dia 3 de outubro de 1804. Quase que eu falo 1803. Muito bem. Então, ao iniciarmos a nossa caminhada sincera, com a consciência e o comprometimento de investirmos no nosso desenvolvimento, iremos, então, notar que não estamos sós nessa jornada e que dependemos um dos outros, como citou Emmanuel no capítulo anterior deste mesmo livro, Fonte Viva, aonde ele nos fala: não estamos sós, porém, dependemos um dos outros. A caminhada, porém, ela é individual. E aí nós recorremos ao Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 15º, aonde Mateus relembra: buscai e achareis, ajuda-te que o céu te ajudará. Então, nós dependemos um dos outros, mas a caminhada é individual. Nós temos que buscar, nós temos que solicitar, nós temos que pedir. Então, encontramos conforto e fortalecimento na doutrina espírita, não é? Que nos traz, através dessas obras, alguns direcionamentos importantes para a nossa caminhada, para a nossa vida, para o nosso fortalecimento espiritual. E aí eu fui buscar, numa obra recente de Divaldo, através de Dr. Bezerra de Menezes, que se intitula Jesus e Nós, que é uma psicografia lançada deste ano, um livro lançado este ano. E no preâmbulo diz Dr. Bezerra de Menezes: quando a sombra tétrica da ignorância predominava há mais de 2000 anos no planeta em desenvolvimento, Jesus veio pessoalmente à Terra e proclamou sem reserva: eu sou a luz do mundo. Toda a sua existência de beleza, segue Dr. Bezerra, toda a sua existência de beleza e claridade criou o amor da cultura com a presença do Pai Misericordioso na mente e no coração da humanidade, exaltando glória da vida a todas as vibrações do astro em formação. O Mestre
incomparável, exclamou: Eu sou a vida. À medida que o reino de Deus se expandia nos corações, o dúlcido condutor elucidou: Eu sou o caminho. Então Jesus chamou para ele a responsabilidade e assumiu então, naquela ocasião, há 2000 anos atrás: Eu sou o diretor do planeta Terra e estou aqui para trazer as boas novas, para que todos se orientem com base nos meus ensinamentos. E aí veio então, mais para frente, passado 2000 anos, através de Joana de Ângeles, na sua obra Dias Gloriosos, de 1998. E Joana, no preâmbulo desta obra, diz: Os ininterruptos avanços da ciência e da tecnologia a cada dia abrem perspectivas fascinantes para o ser humano e a vida. Cada vez mais amplos, os horizontes do pensamento alcançam dimensões dantes jamais concebidas. A arte e a cultura facultam visões arrebatadoras em torno das possibilidades do desenvolvimento moderno ao alcance de todos. É um salto muito grande se nós retornarmos a esta observação de Dr. Bezerra de Menezes, de que quando a sombra tétrica da ignorância predominava no planeta, Jesus veio pessoalmente e iniciou essa pregação, esse trabalho, essa orientação que segue até hoje. E ela veio evoluindo através dos seus apóstolos, dos seus discípulos, nos passando mensagens, nos ensinando, e hoje nós chegamos a um estado em que a ciência e a tecnologia abrem perspectivas fascinantes. E segue Joana: a vida, no entanto, surpreende-nos a todos pelos seus potenciais inesgotáveis. Então nós temos que ter a humildade de reconhecer que estamos no começo de uma caminhada. Muito há por ser ainda explorado e descoberto. E que a mente ainda não pôde penetrar em toda a sua realidade, diz Joana, convidando-nos a reflexões muito profundas em torno dos limites em que nos movimentamos. Então, esses limites é o esforço que devemos empenhar para superá-los. E ante a imponderabilidade das ocorrências que a todos surpreendem a cada dia. Afinal, a ciência não tem sido propriamente criadora de nada, diz Joana. Portanto, tudo aquilo que apresenta, de alguma forma, é cópia imperfeita do que observam os cientistas nos painéis grandiosos da criação. O que queremos citar com isso? Que nós temos aí o Criador com uma gama, com uma extensão de mistérios ainda a ser desvendados, mas que a pouco nós vamos penetrando e vamos superando e vamos entendendo o seu objetivo maior, que é nos levarmos a uma evolução e a um preparo para uma elevação espiritual maior. Tanto é que nesse ambiente de científico ou de pesquisa, houve um momento em que uma grande figura da ciência, que é Albert Einstein, foi inquirido se ele acreditava em Deus. E ele disse: acredito no Deus de Spinoza, que se revela por si mesmo, na harmonia de tudo que existe, não no Deus que se interessa pela sorte e pelas ações dos homens. Em outro momento, ele havia dito: Deus não joga dados. Que mensagem passou ele, então, em consonância com o que nós ouvimos de Joana? Existe toda uma engrenagem
que nos envolvem e que nos mantém numa condição de espíritos caminhando para uma evolução maior. Muito bem. Então vivemos grandes transformações e o conhecimento amplificado da natureza de hoje e a razão embasada em fatos inquestionáveis desvendados pela ciência norteiam as nossas decisões e as soluções que promovem o nosso bem-estar, o nosso conforto e harmonia, quando conduzidos em um ambiente fraterno e construtivo. Hoje a neurociência explica a ação e os benefícios do ato de gratidão. É nesse ponto que nós queremos entrar no tema da mensagem do livro, o ato de gratidão. Então, agora nós caminhamos uma longa jornada de 2000 anos para começarmos a entender, e é nesse ponto que iniciamos a tratar do nosso tema de hoje, para começarmos a entender por que Paulo havia dito daquela forma há mais de 2000 anos: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não extinguais o espírito, não desconsidere que você é um ser eterno. Não desprezeis as profecias, escutem aqueles que vieram com a missão de ser o braço direito de Jesus, de ser o seu seguidor maior e nos passar mensagens que nos trouxessem conforto e esperança em futuro e em dias melhores. Então hoje, através da ciência, através do nosso esforço que foi conquistado dia a dia, conseguimos desvendar, descobrir o porquê da fala de Paulo, o porquê da sua, e porquê também de tantas outras mensagens contidas nas parábolas. Então, a neurociência, no ato de gratidão, a oração tem uma ação direta em nosso organismo. Durante o estado de gratidão e meditação, ocorre em nosso cérebro a produção de uma substância hoje conhecida, e não é de longa data, é recente, dopamina. Substância que atua no mecanismo e na função de comunicação neurotransmissora entre os neurônios do nosso cérebro, que aumenta a sensação de prazer, a autoestima e a confiança, porque a dopamina atuando no nosso cérebro e melhorando essa comunicação transmissora dos neurônios, nós nos tornamos mais lúcidos. A nossa clareza de entendimento aumenta, melhora. Associado à dopamina está a produção de um hormônio chamado ocitocina. Eu peço perdão por entrar nesses detalhes científicos, mas vocês logo vão entender quando entrarmos no texto de Emmanuel. Que é a produção do hormônio ocitocina, que é produzido na glândula pituitária, localizada no hipotálamo, na hipófise, onde nós estudamos dentro da doutrina, que há onde está a conexão entre o corpo e o perispírito. E que reduz os níveis de ansiedade e de estresse. Aí nós vamos, mais nos dias de hoje, na internet e buscamos outra pesquisa muito recente no Google. O que é ocitocina? E vem a resposta, embora comercial, porque a ocitocina hoje produzida sinteticamente é justamente para suprir aquela ocitocina que o nosso organismo não produz. Por falta do quê? De disciplina. Por falta do quê? De agradecimento. Então, se nós formos hoje aqui, e perguntarmos,
e digitarmos ocitocina, a resposta será: é o hormônio do amor, é o hormônio da convivência social, contribui na melhora do nosso estado vibracional. E isto está atestado pela ressonância magnética, é diagnosticável, é visível quando nós fomos examinados num estado de agradecimento sincero e puro. Então, estamos produzindo ocitocina, que vai melhorar a neurotransmissão, que vai melhorar a nossa estímulo e bem-estar e prazer de viver. Puxa vida, demorou 2000 anos, mas se nós tivermos fé e tivéssemos tido a fé naquela época de crer em Paulo, que nos pediu para crerem nas profecias, sigam o que está sendo dito, o que foi dito por Jesus, isso já lhe trará resultados e que serão benéficos para a sua saúde mental. Então, o contrário da gratidão, o esquecimento ou o desprezo pela falta de gratidão, é a geração da ansiedade, da frustração, da desmotivação, da depressão, da angústia. Poxa, então vale a pena nós exercitarmos a gratidão, porque é justamente isso que buscamos nos nossos dias. Nós buscamos esse bem-estar, essa felicidade, que às vezes não encontramos em nós, e vamos buscar através da medicina, que tem já sintetizado o hormônio do amor, que é o chamado comercialmente, e que é a ocitocina. Muito bem. Então, nós entramos na mensagem de Emmanuel. E em tudo dai graças. Saibamos agradecer as dádivas que o Senhor nos concede cada dia. E certamente a lista de gratidão ou de eventos que Emmanuel nos dá é um resumo, são algumas das facetas que nós nos deparamos no dia a dia. Então, algumas são óbvias, mas nós vamos encontrar nas suas lembranças aqui, no seu texto, algo muito interessante. Mas eu vou ler uma por uma. A largueza da vida, sem dúvida. Quanto mais tempos nós tivermos a chance de vivenciar, de estarmos encarnados, melhor para o nosso aprendizado, para a nossa experiência. O ar abundante, sem dúvida, o ar abundante é o combustível, o oxigênio, que nós dependemos dele junto com o alimento para mantermos-nos vivos. A graça da locomoção, puxa vida, veja e prestem atenção como é importante nós estarmos locomovendo perfeitamente. Basta perdermos a locomoção para que nós sentimos a necessidade. Quanto falta faz essa capacidade da graça da locomoção? A faculdade do raciocínio. Justamente a faculdade do raciocínio, que fica facilitada quando nós agradecemos e oramos, e nós produzimos o hormônio do amor, que nos facilita essa sensação de bem-estar, essa sensação de prazer, essa sensação de ânimo que nós precisamos e que nós buscamos. Então, eu quis trazer, dentro desse contexto, quão rica é a nossa doutrina, que aprofunda tanto nas questões religiosas. No momento em que aquela fala não podia ser diferente, porque não haviam elementos para dar maiores explicações. E hoje, Joana nos abre o caminho, dizendo que a ciência, como diz ela, que achei muito interessante essa frase do livro Dias Gloriosos, de Joana, Psicografia de Divaldo, em 1909,
98. A ciência não tem sido propriamente criadora de nada. Portanto, contudo, apresenta, de alguma forma, a cópia imperfeita do que observam os cientistas nos painéis grandiosos da criação. Então, a criação, o Criador, Deus, o Criador, que designou Jesus, como disse Bezerra lá no começo, eu sou o caminho, eu sou a luz, eu sou o esclarecimento, para que vocês possam adquirir confiança e seguir com as suas próprias pernas, com seus próprios esforços, a trabalhar a jornada da sua evolução. Então, seguindo aqui dentro dos itens escolhidos por Emmanuel para mencionar como importantes na nossa atitude de gratidão, a fulguração da ideia, diz Emmanuel, a criatividade, as ideias positivas, as boas ideias que nos levam a entender o que está passando conosco, que nos levam a soluções de tratamento para a nossa saúde e para o nosso bem-estar. Agradecer a alegria de viver, o prazer de ouvir o tesouro da palavra. Nós podemos falar, nós podemos nos exprimir, nós podemos perguntar, nós podemos inquirir. Quão valioso é isso? O privilégio do trabalho, sem dúvida, o dom de aprender. O dom de aprender está associado a esse mecanismo todo que ocorre em nosso cérebro, que funciona perfeitamente e que nós conseguimos, então, de forma lógica, a entender o que se passa conosco. A mesa que nos serve, obviamente, o pão que nos alimenta, sem dúvida, o pano que nos veste. Poxa vida, o pano que nos veste, que começa lá na área rural, que nós temos o algodão, depois a tecelagem, e depois a costureira, e depois nós nos servimos disso. E em um determinado momento, numa passagem do Evangelho, alguém disse: olhai os lírios do campo, eles não fiam nem tecem. No entanto, nem o rei Salomão se veste como um deles. Então, se nem o rei Salomão, com toda a sua riqueza, pode adquirir e comprar a melhor roupa, o melhor vestimento, nada se compara ao lírio do campo, que é uma obra do Criador. Então, que diferença tem entre aquela roupa que nós vestimos e o lírio do campo? É muito grande, é muito extenso o que existe de conhecimento entre o que nós adquirimos hoje e o que ainda tem por vir. Tem muita coisa a ser aprendida. Como disse Joana, a ciência simplesmente não inventou as coisas já existem. Ela apenas descobriu as coisas. Então, as mãos desconhecidas que se entrelaçam no esforço de suprirmos a refeição e o agasalho, sem dúvida, o trabalho, o serviço, o ato de servir, o ato de agir, como acontece aqui na nossa instituição. Os benfeitores anônimos que transmitem riqueza do conhecimento. Nós aprendemos todos os dias, se nós quisermos hoje, com o recurso da internet. Basta nós termos a iniciativa de buscarmos. A conversação do amigo, a troca de experiências, o aconchego do lar, como é importante o lar. O lar, muito importante. Temos que constantemente agradecer por essa oportunidade. O doce dever da família, o contentamento de construir para o futuro. Tem muita obra a ser realizada. A renovação das próprias forças. Então nós temos que ter projetos, nós temos que auxiliar.
Muita gente está esperando lances espetaculares da boa sorte mundana a fim de exprimir gratidão do céu, cita Emmanuel. Muitas vezes nós temos que agradecer pela dor que passamos, porque a dor que passamos é uma experiência adquirida. E essa experiência adquirida, por vez, vai nos levar a uma condição de fortalecimento necessário ao nosso caminhar nesta evolução contínua. Então, o cristão, contudo, diz Emmanuel, sabe que as bênçãos da previdência divina nos enriquecem os ângulos mais simples de cada hora, no espaço das nossas experiências. Nada existe insignificante na estrada que percorremos. Até mesmo as atividades mais básicas e simples da faxina, da limpeza, da coleta do lixo, se não fosse elas, aqueles que estariam dispostos, então, a seguir com o seu trabalho edificante da educação, não teriam condições de fazê-lo. Portanto, essa tarefa também é importante. Todas as concessões do Pai Celeste são preciosas no nosso campo, na nossa vida. Utilizando, pois, o patrimônio que o Senhor nos empresta, no serviço incessante ao bem, que aprendamos a agradecer, conclui Emmanuel. Então, queridos amigos, queridos irmãos, agradecer, portanto, é um ato de comunhão com o Criador. É um ato de humildade pela oportunidade de promover o nosso próprio desenvolvimento e crescimento espiritual. É o reconhecimento de que aquele momento se tem ou teve o seu valor na conquista, na criação, de superação e de aprendizagem, mesmo nos momentos difíceis e de transformação que se ocorre entre nós. Então, a mensagem que nós temos de Emmanuel é que aprendamos a agradecer para que nós consigamos, então, aumentar o nosso estado de relaxamento, de confiança, de autoestima. E isso, com certeza, nos trará uma condição mais sustentável nessa nossa caminhada evolutiva. Que nós possamos, então, seguir com a mensagem de Emmanuel na nossa semana. Que possamos agradecer as pequenas coisas que conquistamos no nosso dia a dia. Ficamos com o encerramento de agora e partimos para a nossa prece final. Nós, Senhor, recebemos a presença amiga da espiritualidade que neste ambiente nos cerca e que alcança também aqueles que nos acompanham à distância. Que os bons espíritos possam atender aqueles que mais necessitam em seus questionamentos, em suas aflições. E que a cada um dos corações que nos acompanham posso agradecer pela oportunidade de refletir, de entender, de raciocinar, para que este
agradecimento se reverta em nosso benefício, nos trazendo esperança, nos trazendo confiança na nossa jornada, nos dando ânimo, nos dando esperanças por dias melhores. E que rogamos pelo nosso bem-estar e pelo bem-estar daqueles que nos cercam. Esteja conosco, Senhor Jesus. Mais uma vez, que assim seja.